Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster, aqui quem fala é Jonathan. Hoje vamos para mais um vídeo sobre programando no SQL Server. Então pessoal, espero que vocês aí estejam todos bem, né? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um recurso muito interessante no SQL Server, que são as triggers. Então vem acompanhem comigo no slide sobre esse grande recurso aí que a gente tem no SQL Server. Então inicialmente o que são as triggers? As triggers são objetos especiais no SQL Server que permitem automatizar ações, respostas a eventos específicos que ocorrem em um banco de dados. As triggers elas atuam como se fosse uma procedure, né? Então, eventos que ocorrerem em determinadas tabelas no banco de dados vão ser acionados essas triggers. E elas são acionadas automaticamente quando certas operações como insert, update ou delete são executadas em uma tabela. Então, a partir do momento que a gente definiu a nossa trigger e definiu também, né, qual objeto, qual tabela ela vai estar relacionada, sempre que houver uma determinada manipulação daqueles dados, ou insert, update ou delete, a nossa trigger vai ser chamada. E dentro da trigger a gente pode colocar, né, a instrução que a gente quiser. É claro que tem algumas limitações, mas são poucas. Então as triggers também podem ser usadas para uma variedade de finalidades, como auditar alterações, garantir a integridade referencial, aplicar regras de negócios complexas e muito mais. Então, o que for necessário para se fazer diante uma alteração em uma determinada tabela, né, pode ser colocado dentro da trigger. Pode ser coisas simples até regras de negócios complexas. Isso aí, né, quem vai determinar é o desenvolvedor aí de banco de dados, né, que necessita de determinados recursos, determinadas ações a serem executadas dentro de uma trigger. E quais são os tipos de triggers, né, que eu vou estar apresentando para vocês? É claro que tem alguns tipos a mais, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link referencial da documentação da Microsoft, onde vai estar explicando mais detalhadamente as opções. Eu vou mostrar para vocês aqui o tipo de trigger for ou after, que a trigger ela vai ser acionada após as operações relacionadas à instrução SQL sejam executadas em uma tabela. Nesse caso de trigger, ela vai ser acionada depois que uma tabela ela foi modificada, seja insert, update ou delete, né? As instruções que eu quero que a trigger seja acionada, eu vou definir também no momento que eu criar a trigger. Vocês vão ver quando a gente fizer uma trigger na prática. E também temos a trigger do tipo standoff, que é o seguinte: a trigger é acionada antes que as operações relacionadas a uma instrução SQL sejam executadas em uma tabela. Então a for ou after, a trigger vai ser acionada depois que as instruções forem executadas em uma tabela. A standoff, ela vai ser executada antes que as instruções sejam devidamente executadas na nossa tabela. Então hoje eu vou mostrar para vocês o tipo de trigger for ou after, e numa próxima videoaula eu vou mostrar para vocês a trigger standoff, para não ficar um vídeo muito extenso e também conseguir explicar para vocês aí e demonstrar de uma maneira que vocês consigam absorver como que funciona cada uma, tá bom? Então, acesso às linhas afetadas. Então, sempre que a gente executar uma trigger, né, a gente precisa estar sabendo quais foram as linhas afetadas, sejam as linhas inseridas, atualizadas ou deletadas. Então, para linhas inseridas ou atualizadas, a gente vai usar a tabela especial chamada inserted. Então, sempre que a minha tabela inserir ou atualizar uma informação, dentro da trigger eu vou conseguir acessar aquelas linhas referentes pela tabela inserted. Para as linhas excluídas ou as versões anteriores das linhas atualizadas, eu vou utilizar a tabela especial deleted. Então, dessa forma, eu vou conseguir ter acesso às linhas que foram afetadas na instrução relacionada à tabela, né, quando a minha trigger ela for acionada, ok? E aqui então temos a sintaxe da criação, né? Como vocês podem ver, é um pouco até parecido com a estrutura de uma procedure, né? Então vamos dizer assim, né? Entendendo o básico dessa estrutura, você vai conseguir implementar a sua trigger da forma que for necessário. Então iniciamos a criação, né, com o comando create trigger, passando também o nome da trigger que a gente quer criar. Após a gente tem o on e o nome da tabela. Qual tabela que vai estar relacionada àquela trigger?
Após eu tenho o tipo da trigger, né? Ali eu coloquei um exemplo de after. Então vai ser after insert, update e delete. Então, após ocorrer um insert, um update ou um delete, essa minha trigger vai ser acionada. Tenho ali o as depois do begin end. Dentro do begin end, assim como na procedure, a gente vai colocar a lógica que vai ser executada, ok? Então vamos lá para o Manage Studio para a gente ver na prática, né, a criação e o funcionamento de uma trigger. Bora lá. Beleza. Já estou aqui logado no nosso servidor de banco de dados, no banco de dados projetos, que é o que a gente vem trabalhando aqui nesse tempo. Ok? Então, inicialmente, eu vou estar criando uma trigger do tipo after, onde ela vai ser acionada quando ocorrer um insert ou um update em determinada tabela. Ok? Para demonstrar melhor esse funcionamento, eu vou explicar para vocês aqui o que eu vou estar utilizando, né, que a minha trigger vai estar chamando, vamos dizer assim. Lembra que a gente tem a tabela aqui chamada SEP. Select all from SEP. Ok? Nesse caso aqui, a minha tabela ela está vazia, não tem nenhuma informação. Também aqui que a gente fez em algumas videoaulas atrás. A gente fez uma procedure, onde é feito um consumo de API sobre SEP. Ok? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar criando uma trigger que, ao eu fazer um update ou um insert na tabela SEP, somente com a coluna SEP, automaticamente a minha trigger vai chamar a minha procedura de integração e vai atualizar o restante das colunas. Então, bastante interessante, né? Então, vamos dizer assim, nesse caso aqui, ao invés de eu estar populando totalmente a minha tabela SEP, eu vou estar populando somente a coluna SEP. O restante das colunas vão ser automaticamente atualizadas. Então, eu alterei aqui a estrutura dessa tabela, que anteriormente ela não permitia nenhuma das colunas nulas. Agora, ela somente vai cobrar a coluna SEP, que ela não pode ser nula, o restante pode, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, insert SEP, vou passar aqui a coluna SEP, select 35, 501, 520. Beleza, vou fazer aqui um insert, uma linha afetada. Se eu fazer o select, eu tenho aqui então coluna SEP preenchida e os restantes das colunas não estão preenchidas. Então eu vou criar uma trigger que faça automaticamente a atualização dessas outras colunas aqui. Antes de criar a trigger, né, eu vou mostrar para vocês na prática a procedura funcionando, para que depois que implementar dentro da trigger fique de fácil, né, conhecimento. Então, eu tenho aqui algumas variáveis declaradas que vão ser úteis, né, nessa nossa implementação. E o exec da procedure que consulta o SEP. Então, como que está funcionando aqui essa estrutura? Eu tenho aqui declarado algumas variáveis, né? SEP logradouro, complemento, bairro, localidade, UF e código do IBGE. A minha variável SEP ela vai receber alguma informação. 35, 501, 560. Vamos ver depois se esse SEP é válido, certo? Aqui eu estou executando a procedure, né? SP consulta SEP. Ela possui o primeiro parâmetro input, que é o que eu estou passando informação, e o restante dos parâmetros do tipo output. Relembrando, input eu passo informação, output eu passo uma variável para a sequência dos parâmetros da procedure, e a procedure me devolve um valor para aquela variável, certo? Então vamos executar aqui, F5. Então, ok, então, como vocês podem observar aqui, o que aconteceu? Eu passei o meu SEP, que eu quero fazer a consulta, certo? Chamei a minha procedure, os meus parâmetros outputs foram retornados, onde foram devolvidos os seguintes valores. Aqui, ó. Logradouro, Rua 5, complemento veio vazio, bairro Floresta, localidade Divinópolis, UFMG, código IBGE, este código aqui. Então, a gente vai estar implementando essa estrutura dentro de uma trigger, que automaticamente, no momento que inserir uma informação na tabela SEP ou também atualizar, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou chamar a procedure que faz a consulta dos SEPs,
que automaticamente depois eu vou fazer o update na tabela CEP, deixando todas as colunas completamente preenchidas. Bastante interessante, né? Então, vamos aqui agora, aproveitando aqui esse código também, para a criação da nossa trigger, ok? Create trigger, e aqui o nome da trigger. Vou colocar aqui T, né, de trigger, atualiza CEP. Beleza. Aqui então eu vou ter que estar definido qual tabela que eu quero que seja afetada. On, tabela CEP, certo? After. Então, eu vou acionar essa trigger no momento de fazer insert ou update na minha tabela. Insert, update. Eu poderia também colocar aqui delete, só que é o seguinte, quando eu vou deletar uma informação, ela já não existe mais na tabela, então, né, não tem por que eu querer atualizar aquela linha lá, porque ela não mais existe. Depois eu vou criar uma outra trigger, somente com a ação delete, para vocês verem, né, essa ação funcionando. Então, nesse caso aqui, eu vou querer que seja insert, update. Eu poderia, por exemplo, ter uma trigger para cada uma. Então, eu poderia ter uma trigger somente quando for feito insert na tabela, somente quando for feito update e somente quando for feito delete. Ou eu posso ter quais eu quiser também. Nesse caso, é insert e update. As begin end. Begin iniciando aqui, end aqui embaixo. Beleza. Daqui só uma organizada. Ok. Então, aqui eu vou começar a montar, né, qual que vai ser a estrutura da minha trigger. Lembrando para vocês lá do slide, onde foi informado que, como que eu sei, como que eu identifico quais linhas foram afetadas na minha tabela? É pela tabela inserted ou a deleted. Nesse caso, como eu estou usando insert ou update, eu vou usar a coluna inserted, ok? Nesse caso, então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar declarando uma outra variável, @pkcep. Vai ser do tipo inteiro. Beleza. Declarei aqui, eu vou tirar aqui esse set aqui, né? Beleza, declarei. E aqui embaixo eu vou estar identificando qual foi a linha afetada, certo? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, identificando a linha afetada da tabela. Beleza, como que eu sei isso? Tabela inserted. Select @pkcep recebe pk from inserted. Vocês podem ver que até o Manager Studio, ele autocompletou para mim a tabela inserted. Beleza? Ok. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A tabela inserted, ela vai ter todas as colunas da minha tabela referente à trigger. Então, ela vai ter desde, vamos ver a estrutura da tabela, desde a PK até a coluna IBGE, certo? Só que nesse caso aqui, eu vou estar utilizando somente o PK. Por quê? Se eu tenho PK, eu tenho qual registro foi inserido, qual foi feito o update. Após isso, eu pego a coluna CEP. Depois de pegar a coluna CEP, eu faço a utilização da procedura que faz a comunicação com a API, pego as informações, depois eu atualizo a tabela CEP novamente. Então vamos lá na sequência. Identificando a linha da tabela, afetada da tabela, pegando o CEP que foi inserido ou atualizado. Então, como que eu faço aqui? Select @CEP recebe CEP from CEP query pk é igual @pkcep. Então, primeiramente, peguei da minha tabela inserted qual que foi a linha afetada, certo? Aqui eu tenho, então, o PK da tabela CEP. Em cima do PK da tabela CEP, eu vou pegar o próprio CEP que foi inserido, ok? Peguei aqui o CEP que foi inserido, eu estou pronto para consumir a API. Faz o consumo da API atualizando os dados. Beleza.
Depois que eu fiz o consumo da API, o que eu vou fazer? Um update na tabela CEP. Então, atualizando a tabela CEP. Update CEP 7. Nesse caso aqui, eu não preciso atualizar a coluna CEP, somente as demais, ok? Então, vamos rever aqui as colunas. 7. Bairro recebe arroba bairro. Rua recebe arroba Logradouro. Localidade recebe arroba localidade. A minha UF recebe arroba UF. E o IBGE recebe arroba IBGE. Código IBGE. O ERI, né, onde o PK da tabela CEP seja igual a arroba PKCEP. Perfeito. Então aqui, né, relembrando a estrutura da nossa trigger. O nome da trigger, ela faz referência à tabela CEP após um insert ou um update. O que ela vai fazer? Declara aqui a sequência de variáveis. Pego da tabela inserted qual que foi a linha afetada, seja inserida, seja atualizada, feito update. Pego o CEP daquela linha que foi afetada, faço consumo da API. Aqui as variáveis para mim vão ter as informações do tipo output, né, que a procedure vai inserir informações a ela e vai devolver para quem chamou. E depois, o último passo, eu vou fazer o quê? Atualizar a tabela CEP com os novos valores que eu tenho. Perfeito? Então, vamos fazer aqui novamente um select na tabela CEP. Beleza, eu só tenho essa informação aqui só, ok? Então, eu vou deletar, delete, CEP. Vou limpar a tabela nossa. Beleza, tabela limpa. Não tem nada lá dentro, não. Vou aqui criar a trigger. F5, vamos ver se não vai dar nenhum erro. Beleza, comandos concluídos com êxito. Agora vamos começar então a brincar com a nossa trigger. Vamos lá. Beleza. Insert CEP, a coluna CEP. Eu vou inserir aqui select. Beleza, vou inserir aqui esse CEP. Então, automaticamente, na hora que eu fizer um F5, a minha trigger vai ser acionada. Então, vamos lá. Select all from CEP. Então, sem a trigger, vocês viram que no momento de fazer o select, só tinha preenchido a coluna CEP, certo? Vamos ver agora se, depois da trigger, automaticamente todas as colunas vão estar preenchidas. Vamos lá, hora do teste. F5. Beleza, olha aqui para vocês verem que interessante. Automaticamente, na hora que eu fiz o insert, fiz o select após, minhas informações foram o quê? Atualizadas. Ah, mas será que, de fato, as informações estão corretas? Então, aqui no navegador, eu tenho aqui, né, a utilização também da mesma API, porém direto no navegador, onde a gente consegue ver as informações, beleza? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou estar aqui pegando esse mesmo CEP que eu fiz o insert e pesquisando aqui no navegador, vamos ver se as informações batem, beleza? Olha lá, bairro Jardim das Acácias, rua Baobá, localidade Divinópolis, UFMG, código IBGE 3122306. Funcionou perfeitamente, tá vendo? Então, vamos aqui agora para a nossa atualização, fazer um update. Eu vou então selecionar aqui um CEP completamente diferente. Beleza. Aqui, ó. Então, eu testei aqui esse CEP. Então, ele retornou para mim essas informações, ok? Vamos fazer aqui diferente. Eu vou inserir o CEP novamente. Beleza. Aqui vocês podem ver que as informações batem, né? Bairro Marajó, o nome da rua, IBGE e assim por diante. Beleza? Então, já que eu tenho aqui agora essas informações, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um update. A gente vai conferir se as informações vão ser atualizadas também, ok? Então, vamos lá. Update CEP 7. CEP recebe este CEP aqui. O ERI PK foi igual a 2. Então,
vai atualizar para mim esse CEP, que automaticamente tem que atualizar também o que? Essas informações aqui. Vamos ver se vai funcionar. F5. Olha para vocês verem que interessante. Novo CEP, novo bairro, nova rua, localidade, UF e código do IBGE. Ah, vamos conferir se essa informação aqui é verdadeira? Conferindo aqui diretamente no navegador. Olha aqui para vocês verem, tá vendo? A informação bate aqui certinho. Então, este é um exemplo da trigger referente a insert ou update. Bastante interessante, né? Todo o código da trigger também eu vou estar deixando aqui no link na descrição do vídeo para vocês acessarem, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de trigger do tipo delete. Vamos lá? Inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui uma estrutura que eu tenho de duas tabelas, né, que vão ser utilizadas neste exemplo. Primeiramente, a tabela usuários. Select all from usuários. E depois eu tenho aqui a tabela histórico usuários. All from histórico usuários. Nesse caso aqui ela está vazia, ok? Então o que eu vou fazer aqui? A tabela histórico usuários ela vai ser utilizada como realmente o histórico, né, das informações que foram excluídas da tabela usuários, certo? Então o que vai acontecer? No momento que for feito um delete na tabela usuários, eu vou pegar as informações que eu tenho aqui e eu vou jogar dentro da tabela histórico usuários. Isso tudo a nossa trigger que vai estar fazendo isso, ok? Então vamos aqui agora para a prática da criação da nossa trigger. Vamos lá? Create trigger vai ser date trigger atualiza histórico usuários, ok? Na tabela usuários e ela vai ser after delete as begin. Beleza. Né? A gente viu lá no slide que a tabela que a gente vai ter a informação das linhas que foram afetadas vai ser a tabela deleted, beleza? Só para vocês verem aqui o funcionamento, né, dessa tabela deleted, eu vou fazer aqui o seguinte. Antes de mais nada, eu vou colocar um select aqui dentro nessa tabela. A gente vai fazer um delete na tabela usuários para vocês verem o que vai acontecer. Select all from deleted. Beleza? Trigger criada. Então, aqui na tabela usuários, eu vou fazer o delete de uma linha aqui. Então, vocês vão ver isso aqui acontecendo. Eu vou até fazer aqui o seguinte, quer ver? Ó? Vou colocar aqui usuário deletado. Então, o meu select vai retornar uma coluna com essa informação e o restante da coluna deleted. Vou dar aqui o alter. Então, se eu quero alterar uma trigger, é da mesma forma que eu faço um alter function, alter procedure. Alter trigger, beleza? Delete usuários, where pk é igual a 25. Vou executar. Beleza. Aqui o seguinte, aqui falou para mim que ocorreu um conflito na tabela despesas, que eu tenho aqui uma tabela chamada despesas, que ela é filha da tabela usuários. Então, como eu tenho um registro desse usuário na tabela despesas, né, o SQL não deixou eu fazer exclusão. Então, o que eu vou fazer aqui primeiramente, delete despesas, where fk usuários é igual a 25. Beleza, então agora a minha constante não vai mais ser acionada. Vou dar o delete na tabela usuários. Olha aqui para vocês verem que interessante. Minha primeira coluna, que seria o usuário deletado, que foi essa informação que eu coloquei, certo? E aqui depois foram todos os usuários que foram deletados, né? Nesse caso, o usuário que foi deletado com todas as colunas, certo? E o que acontece se eu fazer o delete de mais de um usuário ao mesmo tempo? Vamos ver se essa tabela aqui, deleted, ela vai ser uma só, com uma linha só, ou vai ser várias? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui em 20, 30, 40. Como aqui eu vou deletar vários de uma vez, né, então eu vou usar o in. Deletei despesas. Esses usuários aqui não existem. 49, 50, 51. 49,
50 e 51. Beleza. Deletei as despesas para não gerar mais erro. Vou deletar os usuários. Olha que interessante. Nesse caso aqui, a minha tabela deleted, ela vai ter o quê? Esses 3 usuários aqui vinculados a ela. Nesse sentido, então, eu não posso fazer da mesma maneira que eu fiz na tabela de CEP. Por quê? Na questão do CEP, foi um registro que seria inserido ou um registro que seria atualizado, né? Nesse caso aqui, eu posso deletar um ou posso deletar vários também. Então, a minha lógica não vai se enquadrar naquela mesma lógica que eu coloquei referente à tabela CEP. Por quê? No momento que eu tentar fazer um select de uma coluna em uma variável, isso funciona quando é somente uma linha que vai retornar o registro. Só que como é que eu tenho 3 linhas, eu não consigo colocar 3 linhas em uma variável. Logo, eu vou ter que mudar a minha estratégia. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que pode ser feito nesse sentido. Beleza? Então, vamos começar aqui então a adaptar a nossa trigger. Então, aqui, primeiramente, eu vou declarar uma variável declare @pk usuário tipo inteiro @descrição vai ser um varchar 3000, que aqui é o suficiente. Beleza. Nesse sentido aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou estar implementando um cursor, certo? Para fazer esse trabalho. Por quê? No cursor, eu vou fazer um select em todas as linhas da tabela deleted. Em cima de cada linha, eu faço o tratamento que eu quero, que é o quê? Juntar as informações da tabela, da linha que foi excluída e depois inserir na tabela histórico usuários, ok? Então aqui eu já tenho a estrutura de um cursor, então vamos adaptar ela dentro da nossa trigger. Vamos lá? Vou pegar aqui. Beleza. Então aqui dentro eu vou colocar select pk from deleted. Ok. Então na tabela deleted eu vou ter a coluna pk, né? Então eu vou selecionar ela. Então, a cada registro dessa coluna, ele vai passar a ser a variável @pkusuário. Então, em cima dela, eu vou fazer o tratamento aqui que eu preciso fazer. Beleza? Então, vamos lá, então. Select @descrição recebe concat. Nesse caso aqui, eu vou usar o concat para que eu consiga, visualmente, de uma forma bastante fácil, né, tá juntando todas as informações da minha tabela usuários e também inserir todas as colunas somente em uma na tabela histórico usuários, certo? Vou colocar aqui from usuários, where pk é igual a @pk usuário. Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos ver quais colunas a gente tem aqui, né? Então tem primeiramente o pk, então eu vou concatenar texto com a identificação da coluna. pk, coluna pk, beleza. Aqui depois, nome, coluna nome, beleza. Depois, e-mail, coluna e-mail, depois de e-mail tem o CPF, depois celular, beleza, vou quebrar a linha aqui. Agora, data de nascimento, aqui eu tenho a data de nascimento. Nesse caso aqui, a minha data de nascimento é do tipo date. Eu vou formatar ela para ficar de fácil identificação, né, em português brasileiro. Então eu vou usar aqui format, eu vou passar a minha coluna que eu quero formatar,
data nascimento. E depois eu vou colocar aqui qual que é o formato que eu quero. Eu quero o formato dia, mês e ano. Beleza, então aqui ele vai retornar para mim dia barra mês barra ano, que é de fácil identificação, né, do português brasileiro. Depois eu tenho a idade. Beleza. E por último eu tenho o tipo usuário. Tipo de usuário. Beleza, então. Então, aqui eu vou estar definindo a minha coluna descrição, né, a minha variável descrição, tendo todas as informações que veio diante a tabela, certo? Depois que eu fiz isso aqui, eu já posso fazer um insert na tabela histórico usuários. Então, vamos lá, então. Insert históricos usuários. Vou colocar aqui descrição e data exclusão. Select @descrição, vírgula, getDate. Então, o que vai acontecer? Para cada linha que for feito o delete na tabela usuários, eu vou pegar, concatenar todas as colunas na variável descrição, após isso inserir na tabela histórico usuários. Beleza? Então vamos aqui. Vamos ver aqui então quais usuários que a gente tem. 52, 53, 54. Vou deletar somente dois. Vou deletar o 23 e o 52. Aqui eu só estou fazendo delete na tabela despesas, né, que ela não tem nada a ver com o que a gente está tratando aqui agora. É somente para mim não perder as informações que estão aqui dentro, ok? Depois, então, select na tabela histórico usuários. Tabela histórico usuários não tem nada, certo? Aqui eu vou estar deletando estes dois registros, Rafaela, Gabriela e o Lucas Pereira. E se a trigger funcionar completamente, o que vai acontecer? Na tabela histórico usuários vai ter que ter essas duas linhas aqui, certo? Deixa eu ver aqui se eu criei a trigger. Sim. Alter trigger, beleza. Então ela já está atualizada aqui agora. Então vamos ver lá. Vou rodar tudo porque aqui a gente vai trazer o que ainda teria na tabela usuários. Depois vai ocorrer os deletes e depois vai ocorrer o select para a gente ver se a trigger funcionou. Vamos lá? Beleza. O que aconteceu aqui? Olha, aqui retornou para a gente a descrição nulo. Vamos tentar identificar o que houve. Beleza. Aqui é o seguinte, pessoal. Eu utilizei aqui, ó, olha a falha. Eu utilizei aqui um select na tabela usuários, porém a tabela usuários ela já foi limpa, né? No momento que chegou aqui, o registro não existe mais aqui dentro. Logo, por isso que a minha informação veio nula. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar para a deleted. Aí eu podia trabalhar de duas maneiras. Como a tabela deleted ela já vai ter todas as informações, eu poderia ter trago todas as colunas aqui, uma frente à outra, passado aqui tudo em variável e depois fizesse a concatenação, né? Mas da forma aqui que foi feita já vai funcionar também sem problema algum, tá certo? Beleza. Vamos ver aqui outros usuários para deletar. 53, 54. Beleza, vamos testar. Olha para vocês verem que interessante. Esses dois registros aqui foi na primeira vez que a gente fez o delete, né, onde eu estava utilizando a tabela incorreta. E os registros de baixo vão ser realmente das informações que foram excluídas. Vamos conferir se é isso mesmo? Primeiro, PK53. Veio a Mariana, o e-mail Ingrid Silva, ok? O CPF 789, bateu certinho. Número de telefone, bateu. Data de nascimento, tá vendo aqui, ó, devidamente formatado em português. A idade e tipo de usuário. Agora o 54, que foi o Gustavo. 54, Gustavo. O e-mail é o mesmo, Ingrid. Aqui é o CPF, iniciando com 890.
o número de celular, data de nascimento, idade e tipo usuário. Tá vendo aqui então? Ó? Esse aqui então foi um exemplo de uma trigger com um after delete. Então ela foi acionada depois que um delete foi feito na tabela usuários. Aqui são exemplos simples para vocês verem na prática o funcionamento, né? Porém dá para implementar muita coisa complexa, né? Muita regra de negócio grande, bem específica, né? Da situação ali, do ambiente, né? Do sistema que vai utilizar esse tipo de trigger. Então dá para fazer várias coisas, várias possibilidades diferentes, né? É só mesmo entender como que funciona a trigger, né? E aplicar aí no dia a dia o que for possível. Então, pessoal, espero que vocês aí tenham gostado dessa videoaula, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se tiver alguma sugestão referente a trigger, se ficou alguma dúvida, pode mandar aí no comentário. E brevemente eu vou estar fazendo um vídeo sobre o tipo de trigger standoff, onde a gente vai acionar a trigger anteriormente, né, da modificação ser feita. Então eu vou criar aqui uma estrutura, né, onde vai fazer sentido utilizar esse tipo de trigger, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Como informei, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Se você é novo aqui no canal e não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, beleza? Espero vocês aí até a próxima videoaula, tá bom? Até breve.